Então, muito boa tarde a todos aqui, a toda a Câmara, público hoje na sala, aos funcionários e funcionárias da Câmara, também a quem nos vai acompanhar lá em casa para a nossa reunião do dia 27 de março de 2024. E começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. No período antes da ordem do dia, eu queria pôr à consideração da Câmara a possibilidade de alterarmos a próxima reunião, portanto, de 10, que estava prevista para dia 10 de abril e que passe para dia 17 de abril. Portanto, nós temos dois momentos, digamos, enfim, ao longo do nosso ano, dois momentos, quer que é quando da apresentação das grandes opções do plano e orçamento para o ano seguinte e depois também quando da apresentação da conta de gerência, que realmente enfim, representam um acréscimo de trabalho para os nossos serviços, nomeadamente na área da contabilidade e financeira, e portanto foi solicitado pelo nosso chefe de divisão para que, enfim, pudesse fazer o seu trabalho de melhor forma, podermos adiar então a reunião dia 10 para dia 17. Queria saber se há algum problema quanto a esta possibilidade. Não, então ficava então assim e à mesma hora. Muito bem. Dito isto, eu queria saber quem se quer inscrever no período antes da ordem do dia. Senhora Vereadora Anabela Cardoso, Sr. Vice-Presidente, Senhora Vereadora Célia Azevedo, Sr. Vereador Paulo Portela, o Sr. Vereador Henrique Ribeiro e o Sr. Vereador José Lima. Portanto, a Sra. Vereadora Anabela, faz favor. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu queria aqui deixar uma referência ao Dia do Município, que decorreu no passado sábado no Mosteiro de Ancede, uma cerimónia que decorreu muito bem, onde tivemos também a apresentação do livro Em Torno do Ano 1000, do autor António Lima. Portanto, felicitar todos aqueles que foram distinguidos neste dia também e assinalar essa data. Depois de dizer que entre o dia 1 de abril e 30 de junho decorre o período de entrega do IRS e os nossos serviços, os Espaços Cidadão de Santa Marinha, do Zezer e de Ancede, poderão dar apoio às pessoas que necessitem de ajuda para cumprir esta obrigação. Dizer ainda que há outras juntas de freguesia no Conselho que também prestam este apoio e, portanto, as pessoas que necessitem desse apoio poderão contar com estes serviços. Por último, deixar aqui o convite para o concerto de música sacra que vai decorrer na Igreja de Ancede no próximo dia 29 às 21h30 e no dia 6 de abril teremos na Biblioteca Municipal às 15 horas o teatro O Rei que Comia Histórias. Fica aqui o convite para que todos se associem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Os serviços de apoio também a esta reunião, assim como quem nos irá ouvir dentro de dias em casa. Só mesmo para dar aqui nota de duas iniciativas relacionadas com um dos meus pelouros e uma outra que também foi feita a apresentação para uma prova que irá ocorrer nos dias 26 e 27 de abril. Falo aqui do Rally Terras da Alboreira, mais uma vez uma atividade que irá proporcionar a todos aqueles que são aficionados por esta modalidade de rallies poderem assistir a estas classificativas que se vão desenvolver aqui no nosso município, assim como a todo o rally, que mais uma vez é promovido pelos três municípios em conjunto, o município de Baião, de Amarante e de Marco Canaveses, e apelar, apesar de ainda estarmos a um mês da iniciativa, também dar já a nota desse fim de semana e daquilo que será mais uma prova disputada aqui na nossa Serra da Alboreira. Depois, relativamente ao fim de semana passado, um registro e uma referência àquilo que foram duas atividades que também foram proporcionadas a outros amantes de outras modalidades. Falo aqui do Ultra Trail e da Meia Maratona e deixar esse registro para aquilo que foi o sucesso das duas iniciativas. Desde logo o Ultra Trail do Marão, que teve duas das etapas que tiveram saída, uma delas da freguesia de Teixeira e Teixeiró e outra aqui da sede do Conselho,
e para o número significativo de participantes, sendo certo que depois também o próprio certame também tinha uma zona de divulgação e de promoção dos territórios, neste caso no Parque Ribeirinho Amarante, onde o município também se fez representar. Assim como a meia maratona, que passou os 1.500 participantes, é um evento que realmente foi uma aposta ganha por parte do Clube Náutico, mas desde a primeira hora com a parceria do município. Relembrar que nós já definíamos esta vontade em apoiar, porque fizemos um protocolo há 3 anos, porque percebíamos que realmente era uma iniciativa que tinha uma grande projeção e está a caminhar para isso. Agradecer a todos aqueles que participaram. Este ano, finalmente, foi possível pôr em prática aquilo que era a intenção inicial, que era abranger os 3 municípios, Baião, Sinfãs e Marco Canaveses, e estamos em crer que realmente é uma boa aposta, que deve ser para manter. No próximo ano cá estaremos também para fazer a nossa parte, para que realmente corra bem, e deixar aqui esse registro ao Clube Náutico por mais uma vez se ter disponibilizado e de ter pegado nesta iniciativa de forma a que realmente ela seja um sucesso. Não há dúvidas daquilo que é a promoção de todo o território, aquilo que também é o testemunho dos colegas de Sinfãs e do Marco Canaveses, que é uma prova que realmente que nos dignifica a todos, e deixar aqui esse registro para o sucesso que obtivemos com essas 2 provas, o Ultra Trail do Marão, assim como a meia maratona do Douro Verde. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. A Sra. Vereadora Célia Azevedo, por favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Em si, cumprimento todos os presentes e quem, numa fase posterior, nos vai ver e ouvir. Começo também, a par da Sra. Vereadora, por felicitar também todos os distinguidos no Dia do Município. Depois, registar positivamente a inauguração do CRO, o Centro de Recolha Oficial de Animais de Rezende Baião, que decorreu no dia 20 do corrente mês e que esperamos venha a tornar-se uma boa solução para minimizar a problemática dos animais errantes e abandonados e apelar que a comunidade em geral tenha uma atitude responsável para com os seus animais e também apelar a uma adoção consciente destes animais para quem possa e assim o entenda. Presumivelmente esta resposta, portanto a adoção, dará uma resposta melhor para as situações e para a acumulação de animais nestes centros de recolha. O município também tem programas de incentivo à esterilização, vacinação e de desparasitação, portanto, podem dar este tipo de ajuda, pode potenciar aqui o sucesso deste processo, porque, naturalmente, o CRO não vai dar e não será a um longo prazo, um médio prazo, pode não dar a resposta, porque, de facto, os animais errantes e abandonados são cada vez mais. E também perguntar, se possível, para quando o regulamento para a utilização deste centro de recolha oficial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Desculpe só, portanto, a dúvida era para quando o regulamento, não é? Para quando o regulamento, porque foi-nos apresentado o protocolo, certo? Julgo que em fevereiro. Muito obrigada. Sim, sim. Muito obrigado. Portanto, agora o Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado. Cumprimento ao Sr. Presidente de Câmara, os senhoras e seus vereadores, os colaboradores da autarquia, o público que está aqui presente e todos aqueles que nos vão ver lá em casa. Sr. Presidente, eu começava por pedir a autorização para que, no final da reunião, se me era possível fazer uma declaração a esta Câmara e aos baionenses, no final mesmo da reunião. Se me dava depois essa autorização, se por favor, antes de meter o assunto que eu queria tratar, ou melhor, a declaração que queria fazer aqui no período antes da ordem do dia. Seria possível? Não, é possível agora no período antes da ordem do dia. Sr. Presidente, eu estava a pedir que ser no final da Câmara para não condicionar esta discussão da reunião de Câmara. Não tem nada a ver com a reunião de Câmara, asseguro já que não tem nada a ver com a reunião de Câmara. Não, mas, Sr. Vereador, quer dizer, nós temos um regulamento que o Sr. Vereador conhece, ao período antes da hora, ao período antes da ordem do dia, ao período da ordem do dia e ao período destinado ao público. Está determinado em cada um desses momentos o que é que cada um de nós pode fazer. Portanto, o Sr. Vereador conhece essa prerrogativa, portanto, pode, no período antes da ordem do dia, enquadrando-se com aquilo que está previsto, fazer as declarações e as questões e o que entender.
Não faz sentido fazer uma declaração no final da reunião de Câmara, a não ser que queira falar na qualidade de público, mas me parece que também não se adequa, não é? Portanto, a declaração que queira fazer, pode fazê-la agora, Sr. Presidente, naturalmente. eu só digo isto porque na última reunião de Câmara, já depois de fechar a reunião e depois da intervenção do público, o Sr. Presidente fez uma declaração e disse aquilo que eu entendia. Não tem nada a ver com esse assunto, atenção. Não pois. tem nada absolutamente a ver com esse assunto, mas o senhor fez isso. E já tinha fechado a reunião, porque inclusive já tinha perguntado ao público, e o senhor fez isso. E eu pensei, desculpa a minha inocência, que eventualmente, uma vez que não é um assunto que não é para ser tratado na Câmara, não tem nada a ver com declarações políticas, não tem nada a ver, e vai ver isso, eu pensei que o senhor podia me dar essa benesse. Pois. Não é porque não queria, com uma declaração, estar aqui, pronto. Claro, mas ao Sr. Vereador, Eu gostava, mas... para não haver dúvidas, não é? Eu, no final da reunião de Câmara, portanto, dei um esclarecimento a um assunto em relação ao qual eu, em tempo útil, na reunião, e o assunto tinha sido falado nessa reunião, e eu, portanto, na altura não tinha esse dado, e no final da reunião disse duas coisas. Uma, que ia trazer na próxima reunião um esclarecimento global sobre isso. E na altura, por uma questão de respeito, não só à Câmara, como também a quem nos estava a acompanhar através da transmissão, porque pode ter visto aquela reunião e não é garantia que veja esta, eu quis só clarificar, não foi uma declaração que fiz de uma coisa nova, diferente, foi clarificar um assunto que ficou por clarificar durante essa mesma reunião. Portanto, são coisas completamente distintas. Nunca aconteceu aqui, no final de uma reunião, fazermos uma declaração, ainda para mais, conforme o senhor está a dizer, que nem sequer tem nada a ver com o resto da reunião. Portanto, essa declaração pode fazê-la agora. Fica resolvido. Sr. Presidente, nunca aconteceu aqui, aconteceu. O Sr. Vereador Filipe, quando dirigiu uma reunião de Câmara, no final deixou-me usar a palavra e muito bem, e não veio mal nenhum ao mundo. Mas eu respeito, atenção, estou a pedir, eu respeito, mas... Sabe que quem, digamos, coordena e é responsável pela condução das reuniões é o respectivo Presidente. Estamos de acordo. E que tem um regulamento para seguir. Se me está a querer dizer que o Sr. Presidente, na altura, conduziu mal a reunião, pronto, fica o registro. Não estou a dizer isso, Sr. Presidente. O senhor é que está a dizer e está a tirar delações que não... Ó, Sr. Vereador, faz favor, diga lá, faça lá essa declaração, esteja à vontade. Pedia-lhe era então que fosse um bocadinho condescendente com o meu tempo, por favor. Só para lhe dizer que o seu tempo, juntamente com o da Sra. Vereadora, vai em 5 minutos e 22 segundos. Esta discussão também conta. Claro. Pronto, ok. Mas eu dou-lhe mais algum tempo, esteja à vontade. O Agradeço. importante é que sejamos, enfim, objetivos e construtivos. Faz Isso favor. mesmo. Pronto. Então, já que é assim, Sr. Presidente, eu queria comunicar a esta Câmara Municipal e aos bainenses que, a partir dos próximos dias, vou suspender o meu mandato como vereador, de acordo com a lei, e vou suspender o meu mandato. Vou suspender o meu mandato por assuntos profissionais, com desafios empresariais que me surgiram e contribuir para o crescimento do grupo empresarial que lidero e que me vai obrigar a estar presente mais nas empresas, no mínimo mais 6 meses, com maior envolvimento, o que me vai obrigar a ausências do Conselho e até do país, por períodos longos, o que não me vai permitir, na minha agenda, estar disponível para as funções de vereador. E porque tenho sido convidado para colaborar com instituições e que tenho recusado, dado que sabem qual é a minha forma de estar na política. Mas decidi que vou estar ao lado dessas instituições e assim contribuir para as desenvolver, com a implementação de novas formas de gestão e de objetivos, e assim contribuir para o desenvolvimento de Baião de uma forma direta e indireta. Este trabalho vai durar cerca de 9 meses, com várias viagens fora do país e do Conselho, períodos longos e com imponderáveis e prazos que não consigo ser objetivo. No entanto, quero dizer aos bainenses que vou continuar a fazer o meu melhor pelo nosso Conselho, dentro da minha disponibilidade temporal e presencial, fazendo, como é meu timbre, diferente, mais e melhor, na minha opinião, e que estarei sempre disponível. E que também não vou abdicar dos meus deveres e direitos de cidadão. Esta era a declaração que queria pôr a esta Câmara e, portanto, dentro de dias irei fazer chegar à Câmara o meu pedido de suspensão de mandato. Agora, no período antes da ordem do dia, queria falar sobre o quê? Sobre o Dia do Município. Dia do Município que eu, como tinha informado esta Câmara, não por tudo está presente, e ainda bem, e passo a explicar porquê. Porque, ao como que eu consegui ver, porque fui alertado e vi logo no próprio dia, aquilo que se pretendia ser uma cerimónia para homenagear pessoas e instituições foi aproveitada por um dos intervenientes para fazer um discurso, na minha opinião, nada ético, insultuoso e totalmente reprovável para o ato e local.
Espero que este Executivo não se reveja neste discurso. Foi um discurso antidemocrático, pouco elegante, para quem tem funções e responsabilidades políticas no Conselho e que devia ser isento e exemplar. Permita-me só, e eu naturalmente não quero coartá-lo dessa possibilidade. Eu penso que seria interessante, porque um dos intervenientes fui eu e houve outros intervenientes, e, portanto, se o senhor não identificar qual a intervenção que lá houve, que de alguma forma suporta o que está a dizer, lança aqui um estigma, que acho que é injusto em relação a todas as pessoas que intervieram. Esta é a primeira nota que eu queria dizer. Esta é a primeira nota. Segundo, porque se tem a ver comigo, naturalmente, enfim, continuo nesses termos. Se não tem, convinha, em concreto, dizer que é para todos percebermos. Se porventura não tem a ver comigo, nem com nenhum dos intervenientes que aqui estão também, apelava só para considerar se aqui a Câmara é o local ou o receptor que deve ser dessa sua mensagem, porque se não for, eu penso que o deve fazer no fórum próprio, se esse fórum não for este. Era só dizer isto, não quero de forma alguma estar a coartar naquilo que é a sua intervenção, mas queria só fazer estas duas notas. Primeiro, identificar, fazia sentido, porque senão ficamos sem saber a quem se refere, e se não tiver a ver com pessoas que aqui estão na Câmara, se não seria melhor fazer isso, então, junto de quem preferiu essas palavras. Portanto, era só esta nota. Está a dizer que foi uma cerimónia, enfim, no dia do município. Muito bem. A partir daqui, tudo aquilo que disse, queria que considerasse aquilo que eu acabei de lhe dizer. Presidente, eu acho que depois de eu fazer a minha intervenção, não é preciso ser muito eloquente, nem nenhum muito bem informado para toda a gente perceber a quem é como estou a referir. Sabe que, se calhar, porventura, nós somos capazes de imaginar. Esta reunião está a ser filmada e vai ser transmitida para muitas pessoas que, porventura, nem estiveram lá, nem vão assistir. Bom, e, portanto, como nós somos a favor da transparência, da clareza, da objetividade, do rigor, de não confundirmos as pessoas, foi exatamente por isso que eu interrompi, ou seja, seria de bom tom, se tenho uma crítica a fazer a uma qualquer ou a várias intervenções que lá ocorreram, o poder identificar para sabermos todos, em concreto, não haver dúvidas do que é que estamos a falar. Portanto, não podemos estar a dizer, mal essas pessoas não entendem ou não sabem. Não, há pessoas que nem sequer assistiram, portanto, não fazem ideia do que é que está a falar, não é? As pessoas que não assistiram, se quiser, vão assistir. E mais, eu ao dizer aqui que espero que este Executivo não se reveja neste discurso, estou a incluir todos os que estão aqui dentro desta sala. Sim, mas o senhor pode ter feito... imagina que era o senhor que fazia lá uma intervenção e o resto do Executivo não se rever. Ó, Sr. Vereador, é muito simples. O Sr. Vereador quer, com toda a legitimidade, sente-se de alguma forma, não sei se ofendido ou, enfim, diz que é insultuoso e que é reprovável e que... Ainda não acabei o meu discurso, Sr. Presidente. Você já está a tirar conclusões, pronto, é o costume. Não, ó, Sr. Vereador, eu estou a usar adjetivos que o senhor usou. O senhor disse, na cerimónia, que há uma intervenção que foi insultuosa ou que foi insultuoso, reprovável, foi o que eu apontei aqui, e antidemocrático. Estou a usar as expressões que o senhor usou, não esteja a dizer que ainda não sabe o seu discurso para já estar a dizer o que é o hábito. Tenha calma, vá. Ou seja, o senhor utilizou estas expressões me deixou acabar. e eu só estou a dizer que era muito importante para continuar essas duas notas. Era identificar para toda a gente saber o que é que se está a falar, primeiro. Segundo, se aquilo que quer dizer se adequa ao local onde está a proferir as suas afirmações. É só isso. Sr. Presidente, e no fim da intervenção, se o Sr. Presidente quiser que eu diga quem foi, o senhor faz o favor de dizer assim, olha, e quer-me... Não, eu queria que dissesse agora ao Sr. Não, ainda não acabei. Quando eu acabar, eu digo. Ainda não acabei, Sr. Presidente. Quando eu acabar,
Acho que o que eu vou dizer é suficientemente, as pessoas entendem perfeitamente e sabem de antemão de quem me estou a referir. E o senhor o que quer dizer é para pessoas que estão aqui, ou seja, as palavras que quer preferir são dirigidas a pessoas... Não, são dirigidas a pessoas para o Conselho de Baião perceber qual é a minha opinião àquilo que se passou daquele discurso. Mas então eu aconselhava, senhor vereador, que se não é dirigido a ninguém aqui, das pessoas que aqui estão, ou melhor, se não foi nenhuma das pessoas que aqui está que proferiu o discurso em relação ao qual se quer referir, eu acho que não devia fazer aqui. Devia fazê-lo em relação às pessoas então que o preferiram. Está com o microfone desligado, Sr. Vereador. Sr. Presidente, deixe-me dizer o seguinte, eu vou fazer a minha intervenção e depois no final, se o senhor ficar com dúvidas, faz umas perguntas que entender e eu irei responder se assim entender, certo? Pronto, quer dizer que o senhor não acompanha a sugestão que eu lhe estou a dar. Não, o senhor não me deixou acabar, é só por isso. Se o senhor me deixar acabar a minha intervenção e fazer como faz normalmente, depois das minhas intervenções todas, fazer umas perguntas e achar, umas eu respondo, outras não respondo, eu irei fazer isso. Pronto. Sr. Presidente, é tão certo como isto. Pronto. Eu não retiro nada do que disse, ou seja, para não haver dúvidas, acho que deveria dizer a quem se está a referir, ponto 1. Ponto 2, se está a referir a alguém que não esteja nesta sala, deveria fazê-lo noutro fórum que não este. Mas, dito isto, obviamente não lhe quero tirar a palavra. Faz favor. Obrigado. Espero que este Executivo não se reveja neste discurso. Foi um discurso antidemocrático, pouco elegante, para quem tem funções e responsabilidades políticas no Conselho e que devia ser isento e exemplar. Um discurso de quem quer dar nas vistas para se perfilar para novos desafios políticos, dado que o último desafio como candidato a deputado foi lastimável e onde até o partido que o nomeou... Senhor Vereador, foi candidato a deputado, pronto, passamos a perceber. Eu reitero, mesmo sem lhe retirar a palavra, que não deveria fazer essas afirmações aqui. Se se está a referir ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o senhor tem a oportunidade na Assembleia Municipal, com a anuência do Presidente da Câmara, de poder proferir essas afirmações. E fica aqui o meu compromisso para, na Assembleia Municipal, porque para falar um vereador tem que ter a anuência do Presidente da Câmara, terá a minha anuência. Porque se está a referir ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, nós estamos na Câmara Municipal, Sr. Vereador. E, portanto, pedia-lhe encarecidamente que revise essa sua intenção. Se não quiser, faz favor de continuar. Portanto, como deputado foi lastimável. E onde o partido que o nomeou não acreditou e teve vergonha da sua pessoa, basta ver quem apareceu nos flyers de campanha do Partido Socialista. Um discurso de alguém que, como é público, é sujeito a promessas, passou a defender outra força política de uma forma cega e hipócrita, continuando a fazer crer que está no Partido Socialista, mas é um social-democrata. Foi um discurso de libertação de quem quer ser estrela de evento pelas piores razões, e onde disse o que pensava sem filtros. Aconteceu assim, talvez por causa de ter sido a seguir a um almoço um bocadinho mais reforçado, e onde podia ter aproveitado até para fazer as críticas... Sr. Vereador. Sr. Vereador. Sr. Presidente, desculpe lá. O Sr. Presidente, quando ouviu as declarações do Sr. Presidente da Assembleia, disse-lhe ele para ter calma e não dizer aquilo que disse? Ou também concorda com aquilo que ele disse? Olha, Sr. Vereador, eu... É que podia-lhe ter dito a ele, tenha lá calma, não diga isso, porque sim, se calhar está a ofender algum dos baionenses. Sr. Vereador, eu estou a dirigir esta sessão, Sr. Vereador. Compete-me dirigir esta sessão. Pronto. E eu acho que o Sr. Vereador se está a exceder e não está a contribuir para a dignificação da política e dos políticos. Parece-me, eu apelo, Sr. Vereador, pela terceira ou quarta vez, que, enfim, repondere se quer dizer mesmo isso ou se quer continuar, Sr. Vereador. É bem de todos nós, é bem da política. Quer continuar, Sr. Presidente. Faz favor. Pronto. Faz favor. Podia ter aproveitado para fazer em público também as críticas que faz em privado ao Partido Socialista e a quem lidera este Executivo, caso tivesse coragem e espinho vertical. Quero dizer que não me ofende quem quer, só me ofende quem eu quero,
e tem que ter muito nível e estar noutro patamar que não lhe revejo. Péssimo serviço à democracia, pouco respeito por muitos e muitos baionenses. Espero que os baionenses não se esqueçam deste episódio e que esta Câmara e o Partido Socialista se manifestem. Passando agora a assuntos de vida política do que se passou neste Conselho. Sr. Vereador, só para lhe dar conta que o acumulado da intervenção da Sra. Vereadora Iceu vai em 17 minutos e 50 segundos. É verdade que eu próprio também tenho algum deste tempo, mas apelava à sua capacidade de síntese. Está bem? Sr. Presidente, Faz como sempre favor. faço, é assim, se o Sr. Presidente deixar falar, falo, senão apelo, faço o que o Sr. indica, que é calar-me. O senhor é que tem que saber o que é que eu Isso, faço. ambos sabemos que é assim. Faz favor. Então, posso continuar? Claro, força. Pronto, quando achar que eu devo parar, o senhor só diz, para, e eu paro. Como é lógico, o senhor é que manda. Não, mas isso não funciona, que eu disse-lhe para parar 3 ou 4 vezes no último ponto e o senhor Isso é não parou. diferente, isso é Claro. diferente. Faz favor. Isso faz é favor. diferente. O senhor não queria era que eu dissesse aquilo que eu queria dizer. Isso é diferente. Muito diferente. É parar, Pronto. é mandar parar. Mas é Força, parar mas faz favor. definitivamente. Faz favor, Sr. Vereador. Visita ao Centro de Saúde pela Universidade de Sénior. Fomos confrontados com uma notícia que a Câmara levou as pessoas que frequentam a Universidade de Sénior para visitar e conhecer o Centro de Saúde de Baião. E eu pergunto, disseram aos alunos da Universidade de Sénior que existe um serviço de atendimento permanente que não tem médicos e que por isso é melhor não ficarem doentes porque senão não vão ter de ir para fora do Conselho de Baião para serem atendidos? Disseram aos alunos que é da não existência de médicos em Baião quando era uma prioridade deste Conselho, há muitos anos atrás. Hoje, ao contrário, isto não tinha acontecido. E mais, a Câmara há uns anos pagou para termos médico no SAP e agora podia voltar a fazê-lo. Foi-nos dito numa visita que fizemos ao SAP por alguém responsável do SAP. Informo que esta Câmara podia fazer o mesmo para contratar médicos, bastava que houvesse essa preocupação. Queria só dizer aos baionenses do seguinte, que este Governo e o Serviço Nacional de Saúde e quem gera o Serviço Nacional de Saúde, na minha ideia, já tem a decisão tomada e pelas informações que tenho, que o Serviço de Atendimento de Saúde do SAP, mais dia, menos dia, vai fechar, que o posto de Frende não vai mais abrir, o posto de Gestação e da Teixeira, quando deixar de ter um médico que lá tem, vai fechar. Era preciso que o atual Executivo tivesse esta frontalidade de dizer aos baionenses isso mesmo, que é isso que vai acontecer. Depois, em relação à Nacional 581, pelo que percebi, o Sr. Presidente da Câmara disse na última reunião que o custo da obra era cerca de 64 mil euros, tenho ideia disso, e que a Câmara estava à espera de apoios, pois não tinha capacidade financeira para realizar a obra. É assim? Não sei se posso ter entendido mal. Portanto, eu pretendia saber o que é que está a passar com esta situação na Nacional 381. E por último, mesmo por último, Sr. Presidente, dar a conhecer aos baionenses mais uma notícia que nos deve preocupar a todos, que é uma notícia do Conselho do Marco de Canaveses, que diz assim: inauguração de Visite Marco Shop no Cais de Bitete, espaço municipal a funcionar em parceria com a Associação de Artesãos do Marco de Canaveses, que servirá de ponto de mostra de acolhimento aos visitantes do nosso Conselho que chegam pela porta privilegiada que é o Rio Douro. E eu pergunto aos baionenses, e nós em Baião, o que é que fazemos? Portanto, mais uma vez o Marco Canaveses passa-nos à frente, continuamos atrás do prejuízo e, portanto, mais uma vez, as condições e as dinâmicas que poderíamos ter em Baião, deixamos de as ter. E para já era só isso, e muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter deixado usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, o Sr. Vereador Henrique Ribeiro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os colegas vereadores, a mesa, cumprimentar os colaboradores que estão a dar apoio a esta reunião e ao nosso público. E a primeira nota que é para dar conta exatamente daquilo que a Sra. Vereadora Célia Azevedo já falou, que foi da inauguração do Centro de Recolha Oficial Resende Baião, com a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, e que, digamos que, embora com algum atraso, mas finalmente foi inaugurada esta obra e perdoamos o atraso porque realmente as instalações que ali foram inauguradas será, conforme lá foi dito,
das melhores da região. Não há dúvidas que é um centro de recolha oficial que está muito bem equipado, com um número de boxes razoável que dará para albergar de 130 a 150 cães, dará para albergar de 30 a 50 gatos, isto tudo tem a ver com o tamanho dos animais. Tem um espaço de recreio, tem salas de cirurgia, portanto é um equipamento que tem todas as valências que dizem respeito a um equipamento destes. Também quero referir, conforme referiu a Sra. Vereadora, apelar realmente à adoção responsável. É verdade que os cães errantes que agora foram recolhidos, quer do município de Rasende ou de Baião, serão devidamente tratados, vacinados, esterilizados, desparasitados e estarão em condições de serem adotados com as melhores condições. E aqui, também aproveitar para apelar à adoção responsável e não depois abandonar os animais, porque realmente, se os abandonarem, brevemente aquelas instalações ficarão novamente lotadas e passaremos a ter o mesmo problema, de falta depois de espaço para acolher os animais errantes. Portanto, aqui o meu apelo para a adoção responsável. Outra nota que queria dar é relativamente ao plano de ação climática. Nós trouxemos aqui o plano já na reunião do dia 13, foi aprovado e está em discussão pública. O município entendeu que deve fazer agora uma cerimónia de apresentação pública para os municípios terem a noção do que é este plano, as medidas que contempla, porque esta responsabilidade ambiental é de todos os cidadãos, é de todos os municípios e, portanto, era importante que no próximo dia 3 de abril, pelas 17h30, vai ser feita a apresentação neste Salão Nobre e era muito importante que as pessoas participassem para ter a ideia e para saberem exatamente o que é este plano e o que é que se pretende com este plano, para depois, nesta fase de discussão pública que terminará cerca do dia 14 de abril, terem a oportunidade de fazerem chegar os seus contributos. E o meu apelo é para que realmente todos os municípios que possam e que tenham disponibilidade vir no dia 3 de abril aqui este Salão Nobre para assistir à apresentação pública deste plano. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Henrique. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, acima de tudo, a todos quantos vão ouvir dentro de dias também em suas casas. E dizer-lhes que eu até estava satisfeito, e foi já depois do almoço também, mas acabei de ficar agora bastante deprimido com aquilo que dizia ali o meu amigo, o Sr. Vereador Paulo Portela. Fez-me lembrar, um domingo à noite, de alguém que tem informação privilegiada num canal de televisão nacional, é que tem sempre coisas muito mais à frente que nós nunca sabemos exatamente o que vem, mas ele tem essa informação. Eu fiquei deprimido porque realmente falou aqui de coisas que eu acho que nós devemos pensar muito bem sobre elas. E o caso concreto, o centro de saúde. A nossa saúde, em primeiro lugar, e a nossa saúde, quando falo da nossa, falo da minha e dos outros. O centro de saúde vai fechar, ou o SAP, digamos assim. O SAP vai fechar. Frende não volta a abrir. Gestaçou o médico, quando for embora ou se desaparecer, fecha. Realmente isto é uma forma de olhar para Baião de alguém que não é, que tem o gosto que diz sobre Baião. Que tem o gosto que diz sobre Baião. Portanto, eu acho que devíamos estar exatamente do outro lado. É dizer assim, não, nós vamos continuar a lutar para que o SAP não feche. Para que Frende não feche, para que a estação não feche. Acho que é por aí que devíamos ir. Mas estou também, pronto, e eu comecei por dizer exatamente de alguém que ao domingo à noite, num canal da TV, vem e diz sempre coisas que às vezes, algumas eles até acertam, infelizmente, algumas acertam, outras ficam por ali, que as pessoas também vão se esquecendo com o tempo. O Sr. Vereador sabe que a minha amizade consigo é muito mais do que às vezes aquilo que pode ficar aqui, naturalmente, mas há coisas que têm que ser ditas e têm que dizê-las também aqui, porque nem me sentia bem se não fosse assim.
Eu pedi a minha intervenção, eu inscrevi-me para ter aqui uma intervenção que não tinha nada a ver com isto, e que vou passar exatamente a dizê-la. A nossa proximidade a Vigo é conhecida de todos, naturalmente, e Baião já se vê representar, noutros tempos também, em Vigo, na sua promoção a este território. Temos vindo a fazê-lo, aqui com o interregno devido exatamente à pandemia, 2020, 2021, 2022, 2023 também, e retomamos exatamente esta forma de promover Baião, dignificando exatamente as nossas pessoas, o nosso território, os nossos sabores e os nossos produtos. É assim que vamos estar já no próximo fim de semana, de 5, 6 e 7, no Centro Cultural de Camões, em Vigo, portanto no casco velho da cidade de Vigo, onde eles comemoram exatamente a reconquista de Vigo. Portanto, isto é um evento que eles vêm aqui a fazer já desde o século XIX, onde junta ali algumas centenas de milhares de pessoas e onde nós vamos ali, muito concretamente, neste fim de semana, promover Baião ao mais alto nível. Portanto, através do Centro Cultural de Camões, onde somos convidados exatamente para este fim. O Casco Velho, portanto, da cidade de Vigo, é um espaço fantástico para a promoção de produtos, e é assim que vamos estar. Vamos estar com os nossos produtos locais, com o nosso vinho, com o nosso mel, com o nosso fumeiro, com o nosso biscoito da Teixeira, mas também com as nossas bengalas, portanto, o nosso artesanato e que mais nos dignifica. Mas também vamos promover os nossos eventos, designadamente tudo quanto vamos fazer daqui para a frente, desde a nossa Revolução Grisalha, que irá acontecer este ano pela segunda vez, o nosso banho assado, com arroz de forno e tantas outras atividades que iremos fazer no Conselho, com a promoção e divulgação exatamente deste território, que é Baião, mas também tudo quanto nos liga aqui à nossa volta. E a promoção da cultura, portanto, através dos próprios músicos que vamos levar a Vigo para recriar exatamente a história de Baião e a história da conquista de Vigo. Portanto, aqui fica um bom cartaz para quem tiver a possibilidade de se deslocar a Vigo nestes 3 dias, portanto, mas concretamente no dia 5 e 6, no dia 7, aquelas comemorações acabam por norma no domingo, por volta da hora do almoço, portanto, no dia 5 e no dia 6, efetivamente, vale a pena visitar Vigo, porque é uma festa fantástica e, acima de tudo, portanto, aqui com o apoio de Baião e a promover Baião. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, posso começar só por um comentário àquilo que foi a intervenção da Sra. Vereadora Célia Azevedo e que depois também foi, digamos, também pegado pelo Sr. Vereador Henrique Gaspar e, portanto, concordo na plenitude, quer com aquilo que disse, quer com aquilo que disse o Sr. Vereador, e se repararam certamente, porventura, das partes mais importantes, tenho para mim, daquilo que foi a minha intervenção na inauguração, e uma delas foi de agradecimento e de envolvimento, não só do Sr. Secretário de Estado, que esteve presente, das autarquias locais, Carlos Miguel, e a forma como, enfim, aquele projeto que foi lançado na sua altura serviu, enfim, de gatilho para que depois os municípios se associassem e depois viessem inclusivamente a suportar financeiramente um valor até maior do que aquele que inicialmente estava previsto, mas a parte talvez mais importante da minha intervenção foi exatamente essa, é que aquilo dá uma resposta, fizemos a nossa parte, um investimento avultado, uma obra que nos deve orgulhar a todos, que naquilo que é pedido ao poder político está lá, seja ao nível do governo, seja ao nível das autarquias, mas, conforme se disse, para além disso, há um conjunto de outras medidas, como aqui também foram referidas, campanhas de esterilização, de captura, esterilização, devolução dos gatos, nomeadamente, mas é evidente, se cada um das pessoas que adotam cães ou gatos e que depois não os tratarem bem e os abandonarem, ou seja, se a comunidade não fizer bem o seu papel,
pois naturalmente o problema nunca se resolve na plenitude e, portanto, estamos perfeitamente de acordo. A intervenção do Sr. Vereador Paulo Portela, eu queria mesmo, antes de me referir a ela, cumprindo aquilo que assumi na última reunião, então, a propósito de uma conversa que aqui houve, a propósito do arquiteto Sousa Vieira, tal que o Sr. Vereador diz, já fiz uma declaração no final, portanto, não foi uma declaração, foi realmente eu na altura não tinha, enfim, Sr. o documento que Presidente, queria... peço desculpa, interrompi, peço desculpa. Eu também tinha feito a questão de se eventualmente estaria já a ser ultimado o regulamento. Sim, pronto. E independentemente do regulamento, inclusivamente, já lá estão, enfim, já no dia da inauguração, já estavam também animais, porque independentemente daquilo que vier a ser o seu funcionamento futuro, obviamente, quer a Câmara de Baião, quer a Câmara de Rezende, têm já animais, entre aspas, ao seu encargo, nos seus abrigos e depois, naturalmente, eles também já lá estão. Ou seja, o regulamento não é um fator condicionador a que já não esteja a haver uma resposta e, naturalmente, atempadamente, será também tratada essa questão. E peço desculpa porque... Diga. Sr. Presidente, se me permitir só um contributo relativamente a esta questão, uma vez que foi um assunto que foi tramitado também por mim a determinada altura. Faz favor. Só para dar nota que realmente o regulamento ainda virá a este órgão, assim como à Assembleia Municipal, sendo certo que ele já esteve em análise e em discussão pública, o município de Rezende já promoveu toda essa situação, inclusive no órgão de Câmara e da Assembleia de Rezende, o regulamento de funcionamento, atendendo a que o espaço funciona no território de Rezende, já está devidamente aprovado nos órgãos. A determinada altura, quando trouxemos o protocolo, punha-se essa possibilidade da necessidade ou não de vir aqui aos órgãos do município de Baião e já posteriormente à abertura o município de Rezende solicitou-nos então que possamos fazer chegar também aqui aos dois órgãos o regulamento, quer ao órgão de Câmara, quer da Assembleia, atendendo a que foi esse o entendimento jurídico agora, mas ressalvar essa situação que tem a ver com o procedimento que foi adotado pela Câmara de Rezende, atendendo a que o espaço funciona em território de Rezende. E pronto, ainda não tinha também tido a oportunidade de partilhar com o Sr. Presidente e ter pedido para interromper para também lhe dar essa indicação, porque isto foi uma comunicação recente que nos chegou e partilhar com todos realmente aquilo que está previsto. Muito bem. Ou seja, o que o Sr. Vice-Presidente disse, sendo um CRO, Baião, Rezende, há dois municípios que têm responsabilidade. Da parte do município de Rezende, que é lá onde funciona o procedimento, digamos, formal, inclusivamente já está fechado, da nossa parte virá aqui quase só, eventualmente até através para conhecimento e fica fechado. Muito bem. Dito isto, estava eu a dizer que na última reunião houve aqui 2 ou 3 assuntos que eu disse que gostaria na próxima reunião, para não haver dúvidas, de os trazer aqui. Um deles, ou 2 deles, não é ainda o momento, não tive, enfim, tempo de o preparar e, portanto, trarei numa das próximas reuniões e que tinha a ver com a necessidade ou não de ajuda externa ao longo do tempo e que governos contribuíram para isso e, por outro lado, a questão da carga fiscal. Portanto, que eu também, um e outro, não trago isso, trarei provavelmente ou na próxima reunião ou numa das próximas reuniões. A outra dúvida foi relativamente a uma publicação do Sr. Vereador Paulo Portela e no que diz respeito, onde é que isto se enquadra, na participação do arquiteto Sousa Vieira enquanto responsável pela requalificação do Mosteiro de Santo André de Ancedo. E, portanto, no meio da discussão, a propósito de outras questões, pus o Sr. Vereador Paulo Portela perante a evidência, a partir de outros momentos, dizer-lhe, bom, olha, é como aquela situação em relação ao Sr. Arquiteto Sousa Vieira, e fiquei por aí. O Sr. Vereador depois quis desenvolver este assunto e eu lamentava, efetivamente, a forma como o Sr. Vereador lida com determinado tipo de questões.
E, portanto, eu já na última reunião, enfim, não no momento, mas no final, conforme também aqui já foi dito, enfim, li aqui, pelo menos, parte daquilo que foi uma resposta do Sr. Arquiteto Cisa Vieira em relação a essa questão. De qualquer das maneiras, para que não restem dúvidas, eu tenho aqui, portanto, 3 documentos que depois quero que fiquem anexos à ata, também já o tinha dito, e para que não haja dúvidas. Bom, tudo isto começa há alguns dias da campanha eleitoral, em que o Sr. Vereador Paulo Portela, na altura, enquanto candidato, eu depois, enfim, pedia, se for possível, a quando da edição da transmissão desta reunião, o poder acrescentar aquilo que eu vou aqui mostrar e ler, mas o Sr. Vereador, no dia 23 de setembro de 2021, com, enfim, uma publicação no Facebook, não sei se é possível ver daqui, mas que diz: ontem reuni com Cisa Vieira e fiquei muito preocupado com o que eu vi e ouvi sobre o estado da obra referente ao Mosteiro de Ancede. Na conversa, percebi a preocupação do arquiteto Cisa Vieira pela falta de visão por parte da autarquia em muitos aspectos relacionados com a obra, entre eles o mobiliário. Percebi também, na mesma conversa, que não há uma estratégia definida pela autarquia para a dinamização futura do mosteiro. Defendo que seria de aproveitar o bom nome de Cisa Vieira para que este monumento fosse realmente um polo de atração para o nosso concelho e para a região. É verdade que eu vi isto e fiquei muito, enfim, admirado. E então, no dia 30 de setembro, enviei do meu e-mail institucional para o e-mail do gabinete do Sr. Arquiteto, portanto, um e-mail que depois também, enfim, pedirei para ficar anexo, e que dizia, entre outras coisas, não vou ler tudo, mas dizia, para além dos cumprimentos, dizia, conforme combinado, porque entretanto liguei-lhe, e em sequência da nossa conversa telefónica da passada terça-feira, envio abaixo um print screen do post oportunamente publicado no passado dia 23 de setembro, a menos de 3 dias das eleições, portanto, pelo candidato do PSD à Câmara Municipal de Baião, Paulo Portela, assim como o link no qual se pode encontrar tal publicação. Como compreenderá, o conteúdo da mesma, para além de absolutamente despropositado e desagradável, constitui um embaraço para mim, pois um projeto que tanto temos acarinhado foi usado como uma arma eleitoral e partidária. Pelo comportamento que esta autarquia tem tido para consigo, que, estou em crer, tem sido exemplar tanto no cumprimento das obrigações contratuais e financeiras em mais do que um projeto, como na deferência com que Vossa Excelência tem sido tratado, constitui para mim uma surpresa bastante desconfortável o alegado na referida publicação sobre aquilo que eram as preocupações do arquiteto Cisa Vieira pela falta de visão, portanto, as palavras que o senhor vereador, atual vereador e na altura candidato, colocou. E, portanto, mandei-lhe isto no dia 30 de setembro e no dia 4 de outubro, e portanto, é a carta que já tive a oportunidade de ler na última reunião, mas para que fique tudo claro, no dia 4 de outubro, o Sr. Arquiteto Cisa Vieira responde-me, então, a este e-mail, e que diz: Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Baião, escrevo para lhe comunicar o meu desagrado com o que se passou na sequência da visita ao meu escritório do candidato do PSD, Paulo Portela. Foi-me pedido por um amigo de longa data e em quem confio, o senhor tal, que não interessa para aqui. Por uma questão de educação, concordei com essa visita, tendo tornado claro que a condicionava a não haver qualquer aproveitamento político. Repeti essa reserva ao candidato, que me afirmou respeitá-la inteiramente. Respondi a assuntos gerais que me colocou, entre outras coisas, sobre o projeto de mobiliário e de conteúdo programático. Expliquei que sobre esse assunto nada sabia ainda e que esse tema não constava do contrato por mim celebrado com a Câmara. A notícia publicada sobre a minha preocupação, e portanto a citação que ele faz das suas palavras,
pela falta de visão por parte da autarquia em muitos aspectos relacionados com a obra, entre eles o mobiliário, e a minha percepção, também na mesma conversa, de que não há uma estratégia definida pela autarquia para a atividade futura do mosteiro, constitui interpretação pessoal e abusiva relativamente à minha resposta, sem comentários como os referidos. Já informei o meu amigo, o Sr. Tal, do meu desagrado e repúdio ao uso de que foi da minha parte uma simples informação, sem juízos que seriam descabidos e ainda pela falta de cumprimento em relação às reservas que pus sobre a visita solicitada. Fiquei a saber que, em alguns casos semelhantes, devo simplesmente recusar, ao contrário da minha habitual confiança na responsabilidade das pessoas e, em especial, dos políticos. Lamento o sucedido e envio os meus melhores cumprimentos. Depois faz uma nota, que penso que não será oportuna, e, portanto, para dizer que, em função daquilo que foi a nossa conversa, para ficarmos esclarecidos quanto a esta matéria. Relativamente às informações do senhor, ou interpelações do Sr. Vereador Paulo Portela, de hoje, pronto, relativamente à questão da suspensão do mandato, pois muito bem, é uma prerrogativa. Fiquei só sem perceber, porque percebi a dada altura que falou em 6 meses, depois em 9 meses, pronto, mas não sei se também se quer clarificar se vai pedir o período de suspensão por 6 ou por 9 meses, ou até não tem que ser de forma, enfim, contínua, mas, enfim, respeito naturalmente. Quanto ao segundo assunto do Dia do Município, 2 ou 3 notas, Sr. Vereador. A primeira, e talvez a mais importante, é que lamento muito esta sua interpelação. Lamento muito no conteúdo, na forma e na oportunidade. Na oportunidade, desde logo, porque eu, percebendo em que sentido é que poderia ir, penso que não é de todo o local onde a devia colocar. O conteúdo, muito menos, porque se queixa de que, eventualmente, podem ter sido usados termos com os quais não concorda, parece-me que os termos que aqui usou são, desse ponto de vista, vão, enfim, muito mais à frente e, portanto, nós não podemos queixar-nos de uma coisa e depois fazermos essa coisa com maior intensidade, digo eu. Conteúdo e a forma. Depois dizer-lhe o seguinte, já agora, quando diz socialista e social-democrata, os socialistas são sociais-democratas, ó senhor vereador. Convém que um político é para não confundir. Sabe que, inclusivamente, o PSD, a nível internacional, até não é social-democrata, sabe disso, pertence ao Partido Popular Europeu. E, portanto, o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata são 2 partidos do arco democrático e são os 2 sociais-democratas, portanto, não percebi essa distinção. Depois, Sr. Vereador, só porque não me quero, enfim, não me vai pedir a mim, ao Presidente da Câmara, que se pronuncie relativamente àquilo que foi a intervenção de um outro elemento. Acho, quando diz que é deselegante, que a pessoa em causa foi deselegante, quer dizer, então o senhor aqui é não sei quantas vezes mais deselegante. Mas dizer-lhe só o seguinte, Sr. Vereador, já agora, o senhor deveria, no meu ponto de vista, fazer uma autoanálise, porque a autoridade moral que nós temos para proferir determinadas afirmações é diretamente proporcional aos exemplos que damos. Dito de outra forma, a autoridade moral decorre do exemplo que nós damos. E parece-me que nesta Câmara, quem mais vezes
dá exemplos contrários, não tem grande autoridade moral para apontar o dedo, seja a quem for. Depois, Sr. Vereador, visita ao Centro de Saúde da Universidade Sénior. E aqui diz, o SAP não funciona. É verdade que o SAP não tem funcionado todos os dias, mas é diferente dizer que não funciona. O Sr. Vereador tem responsabilidades e não lhe interessa certamente dizer mentiras. Dizer que o SAP não funciona é dizer uma mentira. Dizer-lhe que ainda ontem mesmo estive com o Sr. Vice-Presidente e com o meu adjunto e com um vogal do Conselho de Administração e dizia-me o Sr. Vice-Presidente que entre janeiro e fevereiro, não sei se bem ou não, houve 18 vezes em que faltou o médico. 18, é assim, senhor? Até 8 de fevereiro. E, portanto, o que é preocupante, naturalmente, agora dizer que não funciona é errado. Mas dizer que ele não funciona pode, inclusivamente, levar as pessoas à ideia de que não funciona mesmo e dizer assim, nem vale a pena lá ir. E se deixarem de lá ir, um dia destes, o próprio Ministério da Saúde pode vir a dizer, bom, vamos fechar aquilo porque as pessoas não vão lá. E eu acredito que não é esse o seu intuito, Sr. Vereador. Portanto, uma não-verdade quando diz que o SAP não funciona. Está com problemas que são identificados e o que eu espero é que sejam resolvidos logo que seja possível. Diz outra mentira também, que diz quando, se lhe dissemos que não existem médicos. Mas existem médicos, o Sr. Vereador sabe, não sei se estava só a referir ao SAP, ou à cobertura de médicos de família. Nós temos, felizmente, cobertura de médicos de família, com algumas falhas também, que temos que admitir, mas cobertura total de médicos de família desde 2016, Sr. Vereador. E, portanto, fica só aqui esta nota. Quando diz assim, a Câmara, em tempos, pagou aos médicos do SAP. É verdade, Sr. Vereador, mas também é verdade que o Sr. Vereador sabe em que circunstâncias foi e sabe outra coisa. É que quando a Câmara pagou médicos ao SAP é porque, na altura, foi a única solução que houve, porque na altura havia falta de verba do Ministério para pagar aos médicos do SAP, ou para fazer essa aquisição de serviços. Sr. Vereador, se falasse aí com a sua colega, que por força das suas funções certamente saberá, ela explicar-lhe-ia isto, ou seja, na altura em que encerraram os SAPs em vários locais do país, também queriam encerrar este, e nós batemos-nos contra, Sr. Vereador. E, portanto, a única forma de garantir que ele não encerrava foi a Câmara dizer assim, bom, mas nós, não concordando, mas nós assumimos o pagamento para que ele não encerre. Porque sabíamos que se ele encerrasse, muito dificilmente tornava a abrir. E acertamos. E o atual responsável pelo Sistema Nacional de Saúde, Sr. Vereador Fernando Araújo, quando tomou posse como Secretário de Estado da Saúde, tive uma reunião com ele e foi-lhe dizer que aquilo era uma injustiça e que devíamos repor e ter direito outra vez a que fosse o Ministério da Saúde a assumir os custos. E ele, na altura, disse-me que não era possível nessa altura, mas que talvez no ano a seguir fosse possível. E foi possível. Mas na altura era porque não havia verbas do Ministério da Saúde e queriam encerrar o SAP. Hoje, se falar com a sua colega, ela explicar-lhe-á outra vez, o funcionamento do SAP é garantido por uma prestação de serviços de empresas privadas. E não é por falta de dinheiro, Sr. Vereador. E eu já lhe disse isso. E o que é curioso é que, uma de duas, ou o Sr. Vereador esquece, ou então está à espera que eu deixe passar, porque já lhe disse tantas vezes que agora estava à espera que eu não lhe dissesse outra vez. Que é para quem está lá em casa dizer, ele nem respondeu, e quem cala consente. E se é isso, acho que não devia fazer. Ou seja, a Câmara não paga hoje aos médicos do SAP porque não é preciso pagar. Portanto, se há falta de médicos, não é por falta de pagamento. Mas, Sr. Vereador, se perguntasse à sua colega, é capaz de saber também, que ainda recentemente os valores a pagar aos médicos do SAP foi substancialmente aumentado. Portanto, o problema da falta de médicos do SAP não é por falta, não precisa que a Câmara de Baião lhe pague.
O Sistema Nacional de Saúde está disponível para lhe pagar. Depois, Sr. Vereador, é aquelas coisas que o senhor já sabe, não é? Eu conheço o conceito de inteligência em sentido lato. Depois há quem fale noutras abordagens de inteligência, que é a inteligência emocional, e ultimamente vai havendo também a questão da inteligência artificial, e que teremos aí pela frente. O senhor vereador, às vezes, por estas e por outras, faz-me lembrar que antes deste conceito que estamos agora de inteligência artificial, o senhor já o dominava há muito tempo. O SAP vai fechar. Pronto, eu ainda não sei disso. Não sei. O senhor vereador disse até no outro dia que eu ia para secretário de Estado. E eu também ainda não sabia. De maneira que, senhor vereador, o SAP vai fechar e Frende que já não vai abrir e que Teixeira e Gestaçou, bom, pronto, é verdade que eu admito que o senhor tem hoje ligações a quem está hoje a preparar-se para o Governo, que eu não tenho. Ao senhor vereador, permita-me que eu depois deixo falar se quiser. Não quero que o senhor me interrompa, porque eu não interrompi. Tenho até o microfone ligado e não devia. É dizer-lhe o seguinte: se o senhor vereador tem estas informações, porque quem vai tomar posse no Governo já tem esta indicação, eu quero é dizer-lhe que só espero que isso não seja assim. Eu bater-me-ei sempre, como nós todos, para que o SAP não feche, pelo contrário, funcione melhor, para que Frende reabra, temos andado a dizer isso, ou se encontre uma solução para aquela franja da população daquela zona. Dizia isso ontem, exatamente, ao Dr. Hugo Lopes, vogal executivo do Conselho de Administração da nova ULS, e, Sr. Vereador, estamos em vias de qualificar, na sequência estão mais de 800 mil euros, talvez, em obra na qualificação da extensão de saúde de Santa Marinha do Zézer e de Iris, e temos já uma candidatura aprovada para qualificar a extensão de saúde de Gestaçou e da Teixeira, e, portanto, as informações que eu tenho, que não tenho essa tal inteligência artificial, é que o SAP, no que depender de nós, continuará, Frende, no que depender de nós, terá uma solução, enfim, que seja adequada àquilo que são as necessidades, e Teixeira e Gestaçou continuem a ter boas respostas. A Estrada Nacional, a Estrada Municipal 581, pronto, percebeu mal, Sr. Vereador, e isso nem precisava de me perguntar, como agora as reuniões são filmadas, bastava ir lá e, enfim, num minuto via. Bom, o que eu disse foi o seguinte: tivemos ali uma derrocada na Estrada Municipal, enfim, que liga, portanto, ali a zona de Lordelo, Ancede, a Santa Cruz de Douro, e os nossos serviços, naturalmente, foram lá, e nós precisamos de 64 mil euros, é quanto nos vai custar repor a estrada. E disse que vamos, já damos instrução, até penso que é com caráter de urgência, para que ela seja composta, e, portanto, é isso que está em cima da mesa. E o que eu lhe disse, Sr. Vereador, que porventura já não se lembra, é que no meio da conversa veio aquilo que tem sido as suas ideias e diligências no sentido de um apoio que nós pedimos suplementar em relação à 304.3, que o senhor disse, foi minha ideia, e teremos boas notícias oficialmente em breve também, quanto a isso. Eu disse-lhe, olha, o senhor não se incomode, porque para aquilo que é o eu ir bater à porta quando precisamos de apoio. E disse-lhe assim, por estes dias, quando a 581 abateu, eu próprio falei com o Sr. Secretário de Estado, precisamente com o Dr. Carlos Miguel, a ver se no fundo de emergência haveria apoio para esta obra. Ao que ele me disse, não há. E eu disse, bom, então vamos ter que ser nós a fazer. Portanto, se estivesse atento ou se tivesse ido ver a gravação, via que esta dúvida que tem não faz sentido. Portanto, eu disse na altura que vai ser a Câmara a fazer, nunca disse que que temos dificuldade financeira. É verdade que são 64 mil euros que não estávamos a contar, a juntar aos cerca de 400 mil euros para
a ponte em Teixeiró, essa aí ainda estou à espera que possa haver algum apoio aí de uma entidade, ou então a outra ponte entre Anquião e portanto, em Gestaçô e Mesão Frio, que essa aí também vai ser custos partilhados entre a Câmara de Baião e a Câmara de Mesão Frio. Depois, Marco de Canaveses, que através de epitetos e tal, e que faz aquela promoção. Bom, Sr. Vereador, duas notas. Uma, enfim, nós estamos vindo a fazer a nossa promoção e não nos temos dado mal da forma como nos promovemos. E cada município faz a sua promoção. Agora, eu vejo o senhor tinha tantas oportunidades para puxar por coisas boas para o nosso território e dar bons exemplos. O Sr. Vereador, até há meio ano atrás, ainda pegava num bom exemplo de Baião, que era para depois, vinha com um bom, olha, parabéns por isto, mas depois dava 5 ou 6 negativos. Agora é tudo negativo. Pensei que me ia falar, por exemplo, na boa notícia da eletrificação da linha de Douro, para não ir mais longe, que há tempos falava da sua obra. Olha, enfim, publicação agora para a expropriação, ou seja, está a andar, conforme sempre dissemos, e que nos foram dito, e, portanto, ao Sr. Vereador, pronto, quer dizer, o Sr. Vereador podia puxar por isso, agora a Câmara de Marco de Canaveses fez isso, e muito bem, e nós cá continuaremos a fazer a nossa promoção também. E destes, o senhor até deve considerar a hipótese desses municípios tão bons, que faz tão boa publicidade deles, já que em relação a Baião, eu lhe peço a sua contribuição para dar ideias, o senhor se nega aqui, olhe, enfim, considera até a hipótese de ser candidato, eventualmente, nesses municípios, que pode dar lá também boas ideias. Dito isto, não queria não, Sr. Vereador, sabe que apesar de tudo e aqui destes nossos rarrufos, eu gosto de o ter cá. Até porque enquanto cá estiver o senhor, não estão outros. Bom, dito isto, passamos então... Sr. Presidente, posso? Pode, faz favor. Pronto, em relação aos assuntos que o senhor abordou aí. Sr. Presidente, em relação ao processo do arquiteto Cisa Vieira, e que foi um processo que o senhor trouxe de novo, eu só quero dizer à Câmara e aos baionenses do seguinte: tudo isso que o senhor diz aí foi cartas trocadas, e eu só pergunto o seguinte: nós gastamos muito dinheiro com os serviços do arquiteto Cisa Vieira. E eu quero dizer que nós não utilizamos nada, mas nada, para a comunicação, para o marketing daquele monumento do arquiteto Cisa Vieira. Alguma coisa deve querer dizer. Mas temos o azar, e não sei porquê, ainda gostava de perceber, que nunca ouvi em nenhum evento público onde o arquiteto Cisa Vieira fale, a falar no Mosteiro de Santo Antão da Sede. Nunca ouvi. E já estive em vários eventos. E mais, quero dizer aos baionenses o seguinte: o arquiteto Cisa Vieira é alguém que todos nós prezamos. Se o arquiteto Cisa Vieira se achasse que as minhas declarações tinham sido abusivas, que eu publiquei fotografias abusivas, de certeza absoluta que o arquiteto Cisa Vieira tinha-me mandado uma carta, tinha-me feito, se calhar através dos seus advogados, de certeza absoluta que me tinha feito, que eu fizesse um pedido de desculpas público, de certeza absoluta, conhecendo eu bem como conheço o arquiteto Cisa Vieira. Mas, se é verdade que o amigo que me levou lá, que até é do Partido Socialista, ficam já a saber que eu sei quem é, porque foi comigo, se tivesse sido chamada a atenção pelo arquiteto Cisa Vieira, isso que está na carta, quando esteve comigo e tem estado comigo com frequência, tinha-me dito: ó Paulo, tu agiste mal, tu fizeste isto mal, mas até deixaria de conviver comigo, o que não aconteceu. E mais, já estive 3 ou 4 vezes com o arquiteto Cisa Vieira e nunca me tocou no assunto. Portanto, eu até percebo dessa carta que ele mandou ao senhor. Eu até percebo alguém que está na área comercial, que tem relações comerciais com a autarquia, que tinha aspirações de vender um mobiliário para a autarquia. Eu até percebo. Eu percebo isto tudo. Agora, dessas acusações, se isso fosse verdade, ó Sr. Presidente, eu se calhar hoje não estava aqui, eu se calhar tinha que andar a trabalhar para pagar a indenização ao arquiteto Cisa Vieira de ter usado indevidamente fotografias e opiniões que ele não emitiu, se calhar. E, portanto, até à data de hoje, não aconteceu nada disso. Isto é um ponto. Depois, em relação
à minha intervenção. Ó, Sr. Presidente, para quem achava que a minha intervenção era despropositada, o senhor teceu aqui um rol de comentários, como é costume, acerca da minha postura, mas, como sabe, para mim são insignificantes, ou pelo menos não levo em linha de conta, porque se levasse desde a primeira reunião que tinha mudado o meu procedimento e a minha forma de ser. Portanto, não é aí. E enquanto estiver na política, há de ser assim sempre. Portanto, para quem achava que eu tive uma intervenção um pouco desajustada, depois dos comentários a seguir, pronto, mas foi o senhor que os fez, ficam com o senhor. Em relação ao SAP, ó, Sr. Presidente, o senhor sabe e foi alertado do SAP, do Serviço de Saúde, em Baião, o senhor sabe o que é que vai acontecer, está decidido. Por linhas travessas, já lhe disseram isso tudo. Portanto, não é o próximo governo que vai tomar a decisão, está tomada. Está tomada, Sr. Presidente. E, indiretamente, já lhe disseram isso. Disseram-lhe do SAP e disseram-lhe da IP, quando estiveram cá, o que é que estava a passar. Tudo. O senhor, se tirar as conclusões das conversas que tiveram e se olhar à volta na panorâmica nacional, vai perceber que é isso. Portanto, eu não estou aqui a adivinhar nada, nem a deitar-me a adivinhar a nada. Portanto, queria-lhe dizer só isso. E depois outra coisa, Sr. Presidente. O senhor fala aí na eletrificação da linha de Douro. Mas foi este Executivo que lançou o concurso da eletrificação da linha de Douro. O senhor faz disso bandeira, é obra do Executivo, é obra desta Câmara. Queria que eu elogie o Governo que lançou, sim senhor, e essa e muitas outras. Mas a Câmara, o que é que a Câmara fez para lançar a linha de Douro? Fez a Câmara e fez as outras câmaras todas. Sim. Portanto, Sr. Presidente, não fez mais que a sua obrigação. Depois, só para terminar, em relação aos médicos, Sr. Presidente, e não estou a dizer, isto não adivinhei, isto não estou a ler nas entrelinhas. Aquilo que me foi dito numa visita que fizemos lá, foi-me dito que se a Câmara quisesse pagar, não há falta de médicos, desde que os médicos sejam devidamente remunerados e desde que as escalas que são feitas para vir e fazer serviços sejam feitas de forma equitativa. Sr. Presidente, foi-me dito, eu sei que não lhe convém, mas ou me deixa esclarecer as pessoas, ou então não estou aqui a fazer nada, Sr. Presidente, não é? Portanto, era isso que queria dizer. Deixe-me só ver que eu acho que não me falta nada. Outra coisa em relação ao arquiteto Cisa Vieira. Não compreendo porque é que o senhor mandou um convite e nem sequer veio à inauguração, nem lhe respondeu. Não compreendo porque é que o senhor tem correspondência trocada entre o senhor e o arquiteto Cisa Vieira, que o senhor não a divulga. Porque se fosse correspondência normal, de relações normais, institucionais, não é? O senhor podia divulgar, o senhor não divulga, sabe porquê? Porque quem ficou a perder nesta relação com o arquiteto Cisa Vieira, ele ganhou os honorários. Quem ficou a perder foi o Baião. Meta isto na sua cabeça, Presidente, e é a minha opinião. Muito bem. Sr. Vereador, 2 ou 3 notas. Eu fico admirado consigo. Ora bom, Cisa Vieira, fico. Ainda tenho uma capacidade fantástica. Cisa Vieira, primeiro, olhe o seguinte, já lhe passou pela cabeça que porventura esta troca de correspondência que é dito nos termos em que é dito, assinado pelo Sr. Arquiteto, que o senhor põe em causa ao dizer, se ele pensasse, ou se tal, então ele algum dia, então já me tinha dito. Quer dizer, o senhor quer dizer que não acredita nisto que aqui está, não é? Bom, eu não faço juízos de valor em relação àquilo que o Sr. Arquiteto pensa ou deixa de pensar. Não faço juízos de valor. Agora, é verdade, olha, isto se calhar, acredito que não seja nada agradável e que possa ter concorrido para que ele fique um bocado desagradado da relação dele com a autarquia, Sr. Vereador. Pois, e o que eu acho curioso é o senhor, depois de eu lhe ler isto, o senhor ter a forma de fuga para a frente de dizer, bom, dizer o que diz. E agora deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu não controlo aquilo que diz o Sr. Arquiteto Cisa Vieira, controlo aquilo que eu digo. E ao contrário do que o senhor diz, eu uso de forma recorrente, olha, se atentar naquilo que foi a minha intervenção no dia da inauguração, via que tudo aquilo que diz não faz sentido. E que foi convidado, é verdade. E que não, e o senhor já me perguntou, eu já lhe disse, olha, não veio, ele lá sabe das razões. Muito bem. Depois, ao senhor vereador, a questão
SAP. Pronto, é a sua inteligência artificial. O senhor sabe de uma coisa que eu não sei. O senhor diz aqui, eu espero que um dia, quando verificar que afinal as coisas não são aqui assim, que venha cá retratar-se e dizer, olha, enganei-me, a informação que eu tive, direta ou indireta, é errada, a não ser que o senhor saiba alguma coisa que eu não sei. O senhor anda a dizer isso há não sei quanto tempo. Depois, Sr. Vereador, da eletrificação da linha de Douro, a propósito até da 304.3, o senhor é que traz para aqui, de vez em quando, estas questões de lançar a dúvida se as coisas avançam ou não avançam. Você e o PSD. O senhor levanta a 304.3, ainda há 2 ou 3 reuniões. Será que avança, se não avança? A questão da eletrificação da linha de Douro, já falou nela também. A questão da ligação de Baião à Ponte Ermida. O senhor é que as traz para aqui. E está-me agora aqui a dizer que eu trago a eletrificação da linha de Douro. Sr. Vereador. Depois não sei outra consideração que fez, mas já nem apontei aqui. Sr. Vereador, a questão é muito simples, Sr. Vereador. É que, mesmo em relação... a questão do Sr. Arquiteto Cisa Vieira, eu faço questão hoje, no final desta reunião, porque lhe disse, há um e-mail, ou 2, que eu lhe enviei e que ele me enviou a mim, que nada interfere com aquilo que é a defesa do interesse público, que são questões de natureza, que eu acho que é mais pessoal, e que me ficaria mal a mim, nomeadamente expor aquilo que eu lhe disse, sempre na defesa do interesse público. E eu vou-lhe pedir uma coisa, porque acho que não o devo divulgar. Eu vou, no final desta reunião, mostrar-lhe isso, e eu gostava que o senhor, na próxima reunião, pudesse emendar a mão em relação às posições que aí faz. Porque o senhor quer dizer que se eu não mostro aquilo, é por cá de haver ali qualquer coisa que... E eu só faço isso para proteger a boa imagem do senhor arquiteto. E eu gostava, eu vou-lhe mostrar, faço questão no final desta reunião de lhe mostrar, e que o senhor, em função daquilo que eu lhe vou mostrar, se retratasse daquilo que acabou de dizer ou da suspeição que teve, ou dissesse, bom, realmente aquilo que ali está, acho que não fica bem, ou não é oportuno, ou não acrescenta nada às dúvidas que eu aqui tenho. E, portanto, gostava que assumisse isso comigo. Bom, assim sendo... Sr. Presidente, se me permitisse só relativamente a um dos assuntos que foi aqui... Sr. Vereador, se achar que é absolutamente necessário, já vamos senão aqui... também não tinha Faz tido favor. para intervir. Tem só a ver com a situação daquilo que originou essa troca agora de informação entre o Sr. Presidente e o Sr. Vereador, porque aquilo que desplotou todo o assunto do SWAP iniciou com uma atividade da Universidade Sénior de Baião e, portanto, eu sinto, enquanto vereador do Pelouro, que tutela essa resposta, prestar esse esclarecimento, porque acho que não é correto aproveitar um assunto de uma visita da Universidade Sénior que está envolvida naquilo que é a disciplina da Universidade Sénior. Há uma disciplina que é promovida na Universidade Sénior com técnicos de saúde, que é a Saúde 65+, e tinha por programa definido uma visita ao centro de saúde relacionada com 2 temas que estão a ser trabalhados, nomeadamente o envelhecimento ativo, risco cardiovascular e memória, razão e tempo. E acho que para os alunos que visitaram, para aquilo que são os formadores, para o conteúdo funcional da Universidade Sénior, que não era justo se eu não fizesse essa referência, porque percebi que a Universidade Sénior foi usada para realmente puxar outro assunto, porque falando na Universidade Sénior, não valorizando aquilo que é a atividade da Universidade Sénior e depois verificar que a única questão que estava por trás disto era o serviço de atendimento permanente, tinha que o fazer porque é justo para quem promove a disciplina e para quem a frequenta. Muito bem, muito obrigado. Eu queria só, já agora também, como, enfim, não sei se o Sr. Vereador Paulo Portela já não estará na próxima reunião e, portanto, ainda a propósito desta questão do Sr. Arquiteto Cisa Vieira e, portanto, como eu pedi para depois poder fazer um comentário relativamente à troca de comunicações que eu tive com ele, não sendo o Sr. Vereador a estar aqui, eu gostava que depois a bancada do PSD se pudesse pronunciar para não haver dúvidas, ou seja, de que aquilo que eu não disponibilizei ao Sr. Vereador,
garante, por um lado, toda a defesa do interesse público e que acho que não fica bem eu disponibilizar publicamente. E gostava só que depois pudesse haver essa, se o Sr. Vereador não estiver, poder ser a Sra. Vereadora ou quem o substituir. Faz favor. Ó, Sr. Presidente, vai desculpar, mas isso pronto, é um assunto que fui eu em causa, enquanto vereador que me pôs em causa, portanto, a minha colega, não, ainda mais que é um assunto que foi discutido muito comigo e foi o vereador Paulo Portela que visitou o arquiteto Cisa Vieira. Portanto, não foi, e portanto sou eu é que sei como é que os meandros. Em relação ao documento e à carta, ó Sr. Presidente, deixe-me dizer uma coisa. Deixe-me dizer, o senhor pode-me convidar para ver tudo, Claro. mas deixe-me dizer, o senhor acha que depois desta conversa toda e depois disto tudo, eu já não vi as cartas? Ó, Sr. Bem, Presidente, então, o ouça, senhor conhece-me mal. se já viu, não é cartas, foi uns e-mails que eu mandei ao Sr. Vereador, mas ouça, deixe-me dizer-lhe com toda a frontalidade, se já as viu, acho que é de uma extrema má-fé o senhor levantar aqui dúvidas em relação a coisas de interesse público, quando o que lá está previsto é eu, precisamente, defender o interesse público. E, portanto, se põe as coisas nos termos em que pôs e conhece as cartas, isso é claramente má-fé. Ó, Sr. Presidente, deixe-me dizer, má-fé foi eu ter bem. pedido os documentos e os senhores não me terem enviados. Isso é que é má-fé. Quando sabe que se forem documentos ao e se senhor me vereador. tivessem pedido enviados e dissessem não divulguem isto, eu não divulgava. Portanto, isso é que é má-fé, Sr. Presidente. Não, Isso é que é má-fé. Isto e prova má-fé outra vez da sua parte. Sabe porquê? E põe em causa, nomeadamente, o meu chefe de divisão. Sim, sabe porquê? Porque eu pedi ao meu chefe de divisão a dizer, olha, há ali 1 ou 2 documentos que não vão, explique, que é numa perspectiva de proteger a boa imagem do Sr. Arquiteto Cisa Vieira. E disse-lhe, falo com o Sr. Vereador Paulo Portela, se ele fizer questão, enviamos na mesma, e eu achava que não devia ser divulgado, mas se ele não fizer questão, não enviamos. O contacto foi entre vocês os dois. O senhor chefe de divisão disse-me, eu falei com o Sr. Vereador Paulo Portela, e ele disse-me, ok, então não envie. Então, certo. E então agora está-me a dizer isto que acabou de dizer. Deixe-me dizer. Ó, Sr. Vereador, desculpe. Isto atinge o limite do aceitável, desculpe lá. Isto é uma falta de respeito por esta Câmara e pelo senhor... Não, desculpe eu vou lá. pedir aqui ao senhor, o senhor chefe de divisão, para dizer como é que foi. Como é que eu falei Certo, consigo pode e dizer. qual foi a conversa que teve. dizer, Faz Sr. favor. Ó, Sr. Presidente, não há discussão sobre esse assunto. O senhor acabou de dizer aquilo que me disse para dizer ao Sr. Vereador e eu disse ao Sr. Vereador aquilo que o senhor me disse para dizer. E o Sr. Vereador disse, às vezes, não há problema nenhum, ok, tudo E eu bem. só perguntei ao Sr. chefe de divisão, o Sr. Presidente sabe disto? Sabe. O Sr. Presidente sabe disto, sabe? Pronto. Aliás, eu até respondi mais. Eu disse... O Sr. chefe de divisão limitou-se a cumprir as ordens do Sr. Presidente. Eu disse, naturalmente, aquilo que digo é articulado com o Sr. Presidente, certo? Pronto. É isso, apenas. Muito bem. Passamos então ao período de ordem do dia. Autorização para a abertura de conta bancária no Banco BIC português, exclusiva para o Plano de Recuperação e Resiliência PRR. Proposta. Queria ver se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a 19 Project, unipessoal, e a formanda Patrícia Alexandra Cardoso Pinheiro, proposta. Portanto, é uma proposta corrente, como venho aqui de formandas que determinadas áreas de formação que depois pedem para estagiar aqui na Câmara. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3, acordo de parceria entre o Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião e a Câmara Municipal de Baião, proposta, portanto, tem a ver com a revalidação ou atualização do Estatuto TAPE, é isso? Territórios Integrados, como é que é? Territórios de Intervenção Prioritária. E, portanto, queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 4, atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social, proposta, portanto é uma proposta que decorre da descentralização e da transferência de competências na área social para a autarquia, portanto também de gestão corrente. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
Ponto número 5, isenção de taxas para licenciamento de obras de reabilitação de habitações dos beneficiários diretos e entidades beneficiárias da Estratégia Local de Habitação de Baião, proposta. Portanto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Obrigado. Em relação a este assunto, queria só perguntar o quê? Nós já temos ideia de para quando é que vão começar a ser entregues as primeiras casas e gostava, acho que devíamos dar conhecimento aos baionenses como é que elas vão ser distribuídas e quais os métodos, o regulamento que isto vai, quando isto acontecer. Portanto, não esperamos mesmo para cima de quando elas estiverem já concluídas e acho que devíamos já divulgar publicamente a forma como vão ser atribuídas, aquelas que estão a reconstruir e aquelas que se vão construir, porque muitos daqueles que podem ter a necessidade e que podem se candidatar, ou que já se candidataram, não devem saber quais são os parâmetros, como é que são feitas as análises. Portanto, eu acho que devíamos fazer isso. E depois devíamos fazer isso para que a tempo e horas todos soubessem aqueles que têm necessidade das habitações, se estão ou não enquadrados, o que é que precisam de fazer para estarem enquadrados, para que não, no final que quando estiverem as obras para serem entregues, neste caso as casas, não tenhamos os comentários que temos normalmente, que eu acho que devem ser evitados, de que só vão lá para lá aqueles que têm amigos, aqueles que conhecem alguém no Executivo, e portanto devíamos tentar eliminar, e eu acho que uma das formas de tentar eliminar isso é de imediato fazer a divulgação de como é que vai ser e por que regras é que se vai reger a atribuição dessas casas. Para além de que, também deixar aqui um alerta, que é a minha percepção, lá está, a minha inteligência artificial a funcionar, que tenho, não é? Portanto, e cada vez está mais apurada, não é? E se continuasse aqui muito tempo, acho que ia ficar muito mais apurada ainda. É que eu acho que muitas destas habitações, primeiro, que ninguém pense que, ou melhor, que pouca gente pode pensar que vai ser para trazer pessoas de fora de Baião a morar para Baião, que eu acho que não. Eu gostava que fosse ao contrário, mas acho que não, fruto de vários fatores, e a culpa não é só da Câmara, é de vários fatores. O que vai acontecer é que muitas das famílias que têm necessidades e que vivem nas freguesias limítrofes vão se deslocar e, portanto, as freguesias vão deixar de ter algumas famílias mas isso é o normal. Mas é preciso que digamos isso aos baionenses, porque não vá os baionenses pensarem que aquilo que é casa é só para as pessoas que vêm de fora, e também os presidentes de junta ou as pessoas que vivem nas freguesias com menos população achem que as pessoas vão continuar lá a morar e depois não se venham queixar que as pessoas que estão a sair das freguesias para vir morar para a Vila de Baião. Portanto, para a Vila ou para os sítios onde há estas casas. Portanto, queria fazer esta alerta e era só isso, Sr. Presidente. Muito bem. Ao Sr. Vereador, eu queria lhe pedir encarecidamente que se publicar isto na rede social, lá na sua rede social, em que põe estas suas afirmações, depois lhe pudesse, peço-lhe a resposta que eu lhe vou dar agora. Porque esta afirmação que faz, depois se não tiver a respectiva resposta, nós estamos a lançar uma confusão, estamos a lançar a confusão que vai na sua cabeça sobre as pessoas. O senhor, tudo aquilo que falou, vem a propósito de quê? Desculpe lá, desta proposta número 5. É que não tem nada a ver, Sr. Vereador. Nada a ver. Tudo o que o senhor disse não tem nada a ver com o que aqui está ao Sr. Vereador. Mostra duas coisas. Primeiro, não leu a proposta. Segundo, não percebe o que é a estratégia local de habitação. Terceiro, vê que a estratégia local de habitação não tem a ver com metade daquilo que o senhor aí disse. Ó, Sr. Vereador, eu já lhe disse não sei quantas vezes, aquilo que o senhor aí disser tem grande responsabilidade sobre aquilo que as pessoas ouvem lá fora. E nós temos essa responsabilidade. Nós não devemos, por um lado, admirar-nos destas questões, dos resultados eleitorais e dos extremismos, quando depois fazemos aqui afirmações destas ao Sr. Vereador. A estratégia local de habitação, Sr. Vereador, que o senhor tem a obrigação de conhecer, tem 3 pilares fundamentais, que não têm a ver sequer
com a disponibilidade de habitação de pessoas que venham de fora, não sei o que mais, está a misturar tudo. A estratégia local de habitação tem 3 pilares. Um é respostas, e que normalmente tem a ver com a disponibilidade de habitação condigna para as pessoas com dificuldades. Como é que isto foi feito? Foi freguesia a freguesia a identificação dessas situações. Portanto, não há concurso sequer para quem quer ou quem não quer. Estão identificadas as situações de carência habitacional que são abrangidas pela estratégia local de habitação. Não tem nada a ver com aquilo que o senhor disse aí. Primeira questão. O que estamos aqui a discutir é para um desses pilares. E, portanto, 3 pilares que tem a estratégia local de habitação. Um é a autarquia, ela própria, poder criar habitação social para dar resposta a situações que foram identificadas em todas as freguesias para essas pessoas que têm carência de habitação condigna. E quando estamos a falar do edifício, compramos 18 frações que vamos qualificar, é para essas situações. Quando estamos a falar das intervenções que estamos a fazer nas escolas, é também para essas situações, ou seja, um dos pilares é a resposta encontrada pela Câmara para essas situações que estão identificadas. Já foram identificadas. Esse é um pilar. Outro pilar é o terceiro setor, ou seja, entidades como IPSS que tenham habitação social poderem ir a jogo e terem financiamento para qualificar essas habitações e tornar a disponibilizá-las. E um outro terceiro pilar que é desse que estamos a falar aqui, Sr. Vereador, é aquelas situações de pessoas que têm a sua casa, que fizeram uma candidatura e que foi aprovada, e que nós vimos hoje aqui trazer na perspectiva de as isentar de licenças de construção. Não tem nada a ver com aquilo que depois disse aí para a frente. Coisa diferente, Sr. Vereador, que misturou aí tudo, é aquele protocolo que temos com o IRU, no sentido da criação de 52 apartamentos para um programa de arrendamento acessível. O Sr. Vereador tem a obrigação de saber disto. Porque quando não sabe, até a pergunta é completamente fora. E, portanto, o que nós estamos aqui a tratar, Sr. Vereador, é daquele pilar de pessoas que vivem em habitação não digna, que se candidatam, que foram identificadas pelos os senhores presidentes de junta, em articulação com o nosso setor social, que foram fazer sessões de esclarecimento a todas as juntas de freguesia, às pessoas, que foram identificadas essas pessoas, e essas pessoas depois fazem uma candidatura ao PRR para terem apoio para qualificar a sua casa. E o que vem aqui é dizer assim, bom, nós também vamos isentar essas pessoas, já que vão qualificar, vão fazer uma qualificação, não têm que pagar taxas à Câmara. E eu gostava que se publicasse isto, Sr. Vereador, publicasse esta resposta. Portanto, estando este esclarecimento feito, queria saber, podemos votar, quem vota contra, não sei se o Sr. Vice-Presidente quer acrescentar alguma coisa relativamente a isto, mas penso que toquei os pontos todos. Sr. Presidente, só mesmo para dar nota, porque também vai ficar a informação, que estas candidaturas que têm a possibilidade de ter apoio a 100%, terminavam a 31 de março, foi feito mais uma vez da nossa parte todo um esforço, quer com beneficiários diretos, quer com entidades beneficiárias, quer naquilo que são as nossas respostas, até 31 de março, tudo aquilo que nos foi chegando. Inclusive, nos últimos 3, 4 meses, voltámos a informar todos os beneficiários diretos que tinham este timing na eventualidade de ter um apoio a 100%. Uns foram desistindo, outros não deram resposta, outros procuraram os serviços. E a estratégia local de habitação continua daqui em diante, que não é os timings de 31 de março é essencialmente para poderem ter apoio a 100%, sendo certo que a estratégia local de habitação, que foi identificada lá atrás, como o Sr. Presidente dizia, está lá identificado quem são esses beneficiários, com outra vantagem que é outra situação nas juntas de freguesia, aquilo que acontece nas juntas de freguesia, que os seus presidentes terão todos eles essa preocupação, é realmente essas casas que não estão em condições dignas, poderem ter aqui uma forma de as recuperar
e assim as pessoas continuarem a estar lá nessas freguesias. Sendo certo que se também chegarem ao limite de não terem condições de estabelecer este apoio, aí sim, em situações futuras, acho que é preferível colocá-las depois nas diferentes escolas ou nos edifícios que venham a ser qualificados, se for possível, do que continuar a tê-las em más condições e saírem das freguesias para irem para outras freguesias. Acho que qualquer Presidente de Junta também irá ver isso com bons olhos. Muito obrigado. Ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 6, declaração de não exercício de direito de preferência, ratificação, proposta, portanto, esta proposta vem na sequência de uma outra que veio aqui na reunião anterior, relativamente à aquisição que fizemos do terreno e do edificado no Centro Cívico de Santa Marinha do Zézer, e, portanto, na última reunião veio aqui a revogação de uma cláusula no sentido da possibilidade do trespasse, e em sede de trespasse nós podemos exercer o direito de preferência, e como não temos essa pretensão, vem aqui no sentido para abdicarmos desse mesmo direito. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, normas de participação no Orçamento Participativo Jovem de Baião, 2024, proposta. Portanto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. A senhora vereadora Célia Azevedo, faz favor. Sr. Presidente, eu penso ou julgo terem-lhe feito chegar algumas sugestões para estas normas, portanto, e não vimos incluídas, nós vimos ali incluídas, nomeadamente a sugestão de que pudessem, portanto, duplicar o valor de 11.000 para 22.000, uma vez que no Orçamento Participativo Jovem de 2023 portanto, todas as propostas não foram aceites. Portanto, esta verba veiculada, nós julgamos ao Orçamento de 2023, podia perfeitamente ser somada à deste ano e, se calhar, aí até seria um maior incentivo a que aparecessem, eventualmente, mais propostas. Depois, ainda, no que se refere à coordenação e gestão do mesmo, também sugerimos uma definição mais detalhada, nomeadamente dos técnicos municipais, quanto ao número, quantos seriam e, eventualmente, a área de prevenir, portanto, profissão ou área profissional da qual pudessem estar lá incluídos. Também é omissa nesse termo. E ainda, do que julgamos, a redefinição do conceito de investimento na linha, julgo que é o artigo 15º, a linha K, julgo eu, de forma a clarificar, eu penso que é ali um bocado confuso, a questão da prestação de serviços. Não sei se me pode, portanto, elucidar melhor. Parece-me não estar devidamente clarificado ou dar a entender, portanto, as pessoas que leiam não entenderem da forma que eventualmente, na direção que eventualmente essa proposta, essa linha possa ir de encontro. Muito obrigada. Pronto, eu depois pedi ao Sr. Vice-Presidente, que é quem acompanha este assunto, queria só, a propósito daquilo que referiu, fazer duas notas e depois passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Primeiro, a questão do valor atribuído, conforme já lhe disse aqui mais do que uma vez, o valor que está definido em orçamento é meramente indicativo. E, portanto, haja boas propostas e nós, em função disso, temos margem para poder ir para este valor ou até mais. Já lhe tinha dito isso. Primeira nota. Segunda nota tem a ver com a questão de propostas, o poder conceber prestação de serviços. Eu penso que isso é um assunto que já tem sido debatido, mesmo no tempo que eu também tinha uma participação mais ativa no Orçamento Participativo Jovem. Não é, digamos, o propósito. O nós estarmos num Orçamento Participativo Jovem, estar a prever que é a aquisição de um serviço, alguém que vem prestar um serviço, vender um serviço, não é esse o objetivo. Logo pelo conceito, a ideia é nós, efetivamente, a partir de uma proposta feita pelos nossos jovens, ser uma coisa palpável, que não se esgote naquele momento, que tenha um efeito que perdure no tempo.
não é? Quer dizer, a ideia é nós não fazermos, ou através de um orçamento participativo jovem, imagine, vamos fazer um workshop disto ou daquilo. Aquilo esfuma-se ali e deixa pouco para... Nós conseguimos fazer isso sem ser através do orçamento participativo jovem. Não sei se me faço entender. Não é esse o objetivo fundamental. Se houver uma sugestão à margem do Conselho Municipal da Juventude e do orçamento participativo jovem, que é importante fazer um workshop sobre uma coisa qualquer, nós podemos fazê-la na mesma. Mas não tem que ser através do orçamento participativo jovem, que não é esse o core da questão, aquilo que assistiu a quando instituímos este instrumento, digamos assim. Quanto às outras questões, o Sr. Vice-Presidente, portanto, ouviu a interpelação, não sei se quer clarificar. Sim, Sr. Presidente, já agora aproveitar também para dar a informação que eu ainda não tive a oportunidade também de fazer chegar uma resposta àquilo que foi a comunicação da Sra. Vereadora, mas tive a oportunidade e foi possível que, depois de nos chegar os contributos, ainda termos conseguido perceber e identificar aquilo que eram as pretensões para atempadamente fazer chegar aos trabalhos de preparação desta reunião, porque tínhamos tido este compromisso de realmente hoje ser aqui validada esta proposta. Aquilo que tenho para dizer, pronto, relativamente àquilo que foram as sugestões que a Sra. Vereadora na última reunião tinha dito que nos ia fazer chegar. As sugestões que nos foram apresentadas, na realidade, foram através de um grupo partidário que tem assento no Conselho Municipal da Juventude. Os contributos que nos fizeram chegar não foram da Sra. Vereadora, mas sim da Juventude Social Democrata, que tinha estado presente na reunião. As questões que nos foram apresentadas foram discutidas e analisadas nesse Conselho Municipal da Juventude, às quais nós prestámos os devidos esclarecimentos e demos também realmente aquilo que foi a informação relativamente àquilo que era a nossa análise e, como eu disse aqui na última reunião, em relação às entidades que representam o Conselho Municipal da Juventude, estávamos salvaguardados porque tinha havido essa discussão e tinha sido feita essa análise, inclusive foram colocadas questões às quais nós respondemos, algumas delas incluídas no próprio Orçamento Participativo Jovem, nomeadamente isto que o Sr. Presidente falou e que a Sra. Vereadora repetiu hoje, do valor. Relembrar aquilo que também é, porque o valor para o Orçamento Participativo Jovem já foi aprovado no nosso plano e orçamento para 2024. Eu não podia chegar agora a janeiro e alterar aquilo que já tinha sido feito. No entanto, aquilo que também levou a que nós não contemplássemos os 11 mil euros do ano anterior para este ano, também foi discutido, foi analisado, foi transmitido à JSD, que nós aproveitámos aqueles 11 mil euros para realmente valorizar uma outra iniciativa que decorreu durante o ano 2023 e onde foi possível alocar aquele valor numa tentativa de melhorar uma iniciativa que foi realizada e direcionar algumas dessas atividades para o público mais jovem. Depois, as outras questões que lá foram colocadas. Se a Sra. Vereadora entender que quer que eu transmita aquilo que foi as respostas que foi dada aos contributos da JSD e aquilo que nos foi colocado, eu volto a transmitir. Se não, se for possível, depois, a curto prazo, também haverá a ata dessa reunião extraordinária que fizemos e também posso partilhar a própria ata, a informação em relação àquilo que foi a informação que a Sra. Vereadora nos fez chegar. Eu próprio analisei os contributos, fiz a minha análise, mas também solicitei aos serviços, nomeadamente à chefia de divisão, para que também ela pudesse, uma vez que esteve presente nessa reunião, verificar o que lá estava transcrito no documento que a Sra. Vereadora nos fez chegar e todos os pontos que estão lá identificados foram discutidos atempadamente no Conselho Municipal da Juventude e todos eles foram explicados e penso que não havia conteúdo para fazermos alteração àquilo que foi a proposta que já tinha vindo cá e que voltámos a trazer hoje. Portanto, Sra. Vereadora e Sr. Vice-Presidente, se eu interpreto bem, portanto, aquilo que a Sra. Vereadora apresentou é um documento que já tinha sido apresentado em sede do Conselho Municipal da Juventude, neste caso pela JSD, que tem lá assento, e já havia sido alvo de discussão, o que quer dizer que o que veio aqui já previamente já contemplava aquilo que foi aceito e o que não foi aceito. Ou seja, como não trazia nada de novo relativamente àquilo que já havia sido discutido,
também não reverte para aqui qualquer alteração. É nesse sentido? Sim, só mesmo que no Conselho Municipal da Juventude foi transmitido verbalmente na reunião Ok. e não houve o documento por parte da JTSD que, entretanto, nos fizeram Muito bem. chegar. Pronto, então, havendo esta explicação, eu punha à votação, se assim o entenderem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada com 5 votos a favor e 2 abstenções da bancada do PSD. Proposta número 8, empreitada da requalificação do pavilhão multiusos de Baião, aprovação para os esclarecimentos, erros e omissões do projeto de execução, proposta, portanto, é uma proposta de gestão corrente, enfim, em relação a determinados procedimentos há sempre a possibilidade de os concorrentes poderem esclarecer dúvidas, eventualmente saber se há erros ou omissões do caderno de encargos e, portanto, houve quem levantasse essas questões. A proposta, eu estou a citar de memória, mas a proposta inicial que aqui veio, que foi aprovada, era de 1.090.000 euros, valor sem IVA, e que, portanto, perante esta, enfim, reclamação ou pedido de esclarecimento de um concorrente ou de eventuais concorrentes, há ali a aceitação por parte de quem, enfim, da entidade que nos fez o projeto para acrescentar cerca de 6.000 euros, 6.900 euros, ou seja, em vez de ser 1.090.000, 1.096.000 euros e, portanto, enfim, como digo, acontece. Queria saber se alguém se quer inscrever ou alguma dúvida mais técnica. Se houver alguma dúvida mais técnica, também pedi ao engenheiro Nuno Pinto para poder estar aqui presente, que está a acompanhar o processo e, se for necessário, clarificará desse ponto de vista mais técnico. Não sei se alguém se quer inscrever. Não, pronto. É verdade que é quase um preciosismo, é mais 0,06% daquilo que foi a proposta inicial e é a proposta que vai de base, o que quer dizer que provavelmente haver concorrentes, oxalá haja, provavelmente, enfim, ficará até abaixo naturalmente deste valor. Eu ponho então à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao final do período da ordem do dia. Sr. Presidente, Temos... Eu esqueci-me de responder a uma pergunta que o Sr. Presidente me fez há bocadinho na intervenção. Não sei se é uma coisa rápida. Posso Faz fazer? favor, faz Sr. favor. Presidente, em relação ao período que eu vou pedir de suspensão de mandato, o Sr. Presidente pediu para esclarecer, se se recorda. Pronto, vou pedir por 1 ano, porque tenho, lá está, na minha atividade empresarial e com instituições que vou trabalhar, que vou colaborar, eventualmente entre 6 a 9 meses de trabalho. E, portanto, para prever, para não andar sempre a fazer papéis para trás, vou prever 1 ano e depois logo se há de ver. Era só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E, portanto, chegamos ao período de intervenção do público. Temos público na sala hoje, havíamos de ter mais vezes também. Portanto, queria saber se pretendem intervir na reunião de Câmara. Não. Muito obrigado. Então, assim sendo, chegamos ao final da nossa reunião. Eu pedi à doutora Ana Paula o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, os pontos do ponto 1 ao ponto 6 foram aprovados por unanimidade. O ponto 7 foi aprovado por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos senhores vereadores do PSD. E o ponto 8 foi aprovado por unanimidade, sendo que o ponto 5 será submetido à Assembleia Municipal. Muito bem. Eu ponho então a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, a ata em minuto é aprovada por unanimidade. Chegamos assim ao fim desta nossa reunião do dia 27 de março. Agradecer aqui a toda a Câmara, às funcionárias e funcionários que suportam também este acompanhamento e a transmissão e também um cumprimento a quem nos vai ver a partir de suas casas. Muito obrigado e boa tarde.